Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Mandrotaku e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hikaru no Shinda Natsu, ou também conhecido aqui no Brasil como O Verão que Hikari Morreu, é um mangá que atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, lançou o anime criado e ilustrado por Moku Moku Ren. Esse é o nome mais estranho que eu já li por enquanto aqui no canal. Que é um mangá yaoi barra horror bem conhecido aí na comunidade de gente que curte ler mangás mais diferentes. E antes que venha uma pessoa falando, meu Deus, o Vitor trazendo um mangá de sexo gay aqui pro canal dele. Calma, meu pequeno gafanhoto, você tá muito ansioso, hein? Você tá querendo bastante. Mas falando sério, eu sempre fui uma pessoa que nunca se baseou somente em um único ponto sobre a obra. Então, independente da situação, independente do que a obra é conhecido, se ela tem alguma coisa que ela realmente me chama a atenção, eu vou ler. E se eu achar interessante é outra história. E acreditem, O Verão que Hikari Morreu é muito mais do que só um romance yaoi. Que além do romance ser algo bem interessante, mas eu vou explicando pouco a pouco aqui no vídeo. Mas começando desde o começo. O mangá conta a história de dois personagens, o Yoshiki e o Hikaru. No meio de uma conversa que os dois estavam tendo, como um dia normal, o Yoshiki ele pergunta pro Hikaru: quem é você? Você é realmente o Hikari? O Hikaru, do nada, ele muda de forma, mostrando que ele não era o Hikaru, ele era uma outra coisa, que não sabemos o que é aquilo. Mas ele começa a abraçar o Yoshiki e implorá-lo para não contar para ninguém, porque ele não quer matar o Yoshiki. E a gente fica meio curioso de por que ele não quer matar o Yoshiki. Ele gosta do Yoshiki, mas se ele não é o Hikari, então por que essa coisa gosta do Yoshiki? O que é aquilo? O que aconteceu com o Hikari? Bom, a obra vai explorando um pouco desse lado sobrenatural da vila onde os dois moram e também explora sobre a relação desses dois, do Yoshiki tentando aceitar que o seu amigo tinha morrido, mas que ao mesmo tempo não consegue aceitar que ele realmente partiu, e com aquela coisa tentando ser o Hikaru, mesmo sabendo que ele nunca vai ser o Hikaru. A relação desses dois é muito interessante, porque com o passar do tempo a gente vai descobrindo que, na verdade, aquela coisa é um espírito, talvez. A gente não sabe muito bem do que é aquilo, mas quando o Hikaru ele morreu na última viagem que ele teve, ele possuiu o corpo do Hikaru. Depois disso, ele não só possuiu o corpo dele, mas também possuiu as mesmas memórias e os mesmos sentimentos. E um desses sentimentos é o sentimento de paixão que ele tem pelo Yoshiki. Sim, o Hikaru gosta do Yoshiki, por isso que ele não quis matá-lo, mas que ao mesmo tempo aquilo era um perigo para ele. Todos os momentos que ele tinha de crise, achando que fez alguma coisa de errado ou alguma coisa do tipo, ele é mostrado como uma pessoa ameaçadora, um ser bem perigoso, e a gente fica muito ansioso sobre isso. A gente sabe que aquela coisa gosta do Yoshiki por pegar os sentimentos do Hikaru, mas a gente não sabe o que é aquela coisa é capaz de fazer com o Yoshiki. O que aquilo pode fazer com as outras pessoas. No começo do mangá, principalmente eu acho que no segundo capítulo, ele mostra que só por uma velhinha ter descobrido o que é aquilo, ele matou aquela velhinha. E no capítulo 14, ele quase matou uma das melhores amigas do Yoshiki por saber que aquele não era o Hikari. E isso quase na frente do Yoshiki. Então a gente fica meio ansioso sobre o que aquela coisa pode ser capaz de fazer, mas que ao mesmo tempo entra numa relação meio tóxica entre os dois, porque o Yoshiki, ele sabe que aquilo não é o Hikari, mas tenta aceitar que é o Hikari, ou tenta forçar aquela coisa a tentar o seu Hikari o mais Hikari possível, sendo que ele nunca vai ser o Hikari. Tá meio confuso eu ter que explicar essas coisas, mas a coisa que mais me intriga no mangá é esse clima de horror e terror psicológico. Também colocando a arte que é bizarramente incrível e maravilhosa,
O mangá sempre coloca esse horror, esse terror psicológico na sua cabeça. Você sempre fica em dúvida de querer entender o que tá acontecendo, o que é aquela coisa e o que ela pode fazer com o protagonista, com o Yoshiki, e o que o Yoshiki vai fazer com o passar do tempo. É claro, a obra ela aborda muitas filosofias que também é bom ser citadas, como por exemplo, o que significa quando uma pessoa realmente morre? Porque naquela cidade a única pessoa que sabe que o Hikaru realmente morreu era o Yoshiki. Enquanto isso, uma coisa está no lugar do Hikaru, mas ninguém percebe isso. Todo mundo vive a vida normalmente achando que Hikaru está tudo bem. Então você fica realmente imaginando o que realmente faz uma pessoa morrer. É só a presença dela não estar ali mais? Bem curioso o tipo de filosofia que é abordado nesse mangá. E é bem interessante. Eu acho que esse mangá atualmente tem uns 30 capítulos. Ele voltou atualmente, eu acho que não sei, foi para 2022 por aí. Mas ele é um mangá muito interessante, de verdade. A história sempre te deixa intrigado para saber o que vai acontecer. O terror psicológico, as cenas que te dão muita agonia de se ver. Independente, tudo aquilo te deixa muito curioso e ao mesmo tempo você fica agoniado. Um mangá muito interessante, um mangá muito bom mesmo e que eu recomendo bastante vocês verem. Atualmente, agora, hoje, dia 5, lançou na Netflix o anime. Eu não assisti, eu ainda vou assistir, mas pelos trailers eu tô vendo que ele também tá muito bonito e a sensação de horror também tá bem interessante e eu quero assistir. Mas é isso, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. O meu nome é Mandrotaku e até a próxima.